Fala pessoal, eu sei que esse vídeo ele já rendeu bastante. Eu quero fazer aqui minhas considerações a respeito do debate que teve no Redcast recentemente, onde o título do debate foi Um Ateu contra 32 Cristãos. Quem está um pouco mais por dentro do contexto dessa situação sabe que, na verdade, o debate era para ser um ateu contra 32 criacionistas, porque uma das regras do Redcast era o principal debatedor, que é a pessoa que fica ali sendo, digamos que, bombardeada pelas pessoas, ela encaminha os temas desse debate com certa brevidade para que as outras 32 pessoas que vão estar ali debatendo contra ele possam ali trabalhar os seus argumentos e etc. E não foi o que aconteceu. Né? Os temas foram passados, salvo engano, 3 horas antes do debate. Então, os 32 cristãos ali, eles estavam sem saber do que seria tratado com antecedência, então foram pegos de surpresa e tiveram que se virar ali para poder é, tentar refutar o Sacani durante o debate. Mas a principal questão que eu quero trazer aqui para vocês, a gente vai observar junto aqui nesse trecho rápido aqui, eu não vou colocar algo muito longo para poder a gente observar. É um react rápido e eu vou tentar trazer aqui uma visão, a minha visão a respeito dessa situação com o Sacani, tá? Então vamos lá. Aí. Senta aí. Eita, outra Bíblia. E aí? Pera aí, não, senta aí primeiro. Opa, e aí, Eberlin? Fala, Sacani. Tudo bom? Bem? Outra Bíblia. Hoje eu saio daqui, cara. Daqui a pouco o demônio vai sair do meu corpo aqui, com tanta Bíblia assim na minha cabeça. Vai lá. Sérgio, eu trouxe a Bíblia porque você disse que a gente só abre a Bíblia e que a Eu gente não. Você Eu falou? não disse isso, não. Olha que hora que eu falei isso. E que a gente não deve... Peraí. Tem uma declaração... Não, pra começar. Que hora que eu falei que vocês só abrem a Bíblia, cara? Você fez uma declaração que não dê palco para maluco. Eu? Sim. Cara, você fez uma declaração que eu sou o gordão mentiroso, cara. Eu não, tá aí nunca... Então assim, quero dar um pause aqui. E aí o que é que acontece? Nesse momento, independente de o Marcos Eberlin ele ter se preparado ou não para o debate de uma forma prévia, né, tendo ali acesso aos temas, ou o Sacani estando certo ou não com relação aos seus argumentos nos temas que ele levantou, o debate para mim ele acaba perdendo total sentido nesse momento aqui. Os caras, eles ambos levaram para a mesa mágoas. Eles levaram para a mesa mágoas, né? Então é algo que foge totalmente à proposta do que foi estabelecido ali para o programa. Eu sei que a maioria das pessoas elas vão gostar, elas vão dar ênfase, vão querer dizer que é isso aqui que dá like, é isso aqui que vai dar engajamento, e de fato porque esse debate não tem muito tempo que foi pro ar, já está com quase 1 milhão de visualizações. Alguns dizendo que os cristãos se foram bem, e alguns dizendo que o Sacani simplesmente deu um show ali. E o grande ponto, e é o que eu quero trazer aqui para vocês, é o seguinte: não é de hoje que nós, como cristãos, e até porque isso é uma missão que foi nos dada, né? Pregar o evangelho para as pessoas, para que elas sejam alcançadas e elas encontrem a Cristo. Esse é o dever de todo cristão. Mas chega um momento que vai dizer na palavra de Deus, lá em Mateus 7, que a gente tem que deixar de estar jogando pérola aos poucos. Existem pessoas que simplesmente elas não querem. Então eu particularmente eu não entendo a insistência. Obviamente, eu acredito que todo mundo aqui tem situações, até mesmo na família, onde as pessoas elas nos rejeitam de todas as formas o evangelho, mas a gente continua a pregar, dando testemunho e etc. E nas orações principalmente. Mas existem momentos que não somos mais nós, na força do nosso braço, que vamos convencer essas pessoas. Então eu quero trazer para vocês aqui, rapidinho, essa leitura que está aqui. Mateus capítulo 7, versículo 6.
especificamente falando, diz: não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. O contexto anterior a esse texto vai falar sobre não julguem para não serem julgados, né? Pois vocês serão julgados pelo mesmo modo como julgam os outros, e algumas pessoas acabam tirando esse texto fora de contexto e acabam falando, ninguém pode julgar, a gente não pode julgar, mas muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que a gente deve sim julgar conforme a própria Escritura Sagrada. Então, nesse caso, eu posso dizer com propriedade que nós devemos orar pela vida do Sacani. Nós devemos orar para que um dia Deus ele faça uma obra na vida dele. Mas eu acho que já chega. Eu acho que já é o momento de dar um basta. No sentido de vamos continuar orando, sim. Vamos continuar a refutar as inverdades nas quais que ele propaga, onde ele diz que nós viemos do nada e simplesmente depois dessa vida aqui não tem mais nada, e nós devemos pregar as boas novas. Mas chega um momento que a gente tem que dar uma pausa e parar de insistir e continuar a fazer a nossa parte. Então é mais ou menos isso que eu vejo que acontece muitas das vezes, principalmente nesse contexto aqui. É um cara que durante o debate inteiro ficou fazendo piada, ficou rindo, dizendo que, enfim, o que ele falou há pouco aí antes do Eberlin, ele sentar à mesa, mostra o nível de desdém que ele tem com o Evangelho. Repito, e aqui eu vou encerrar o vídeo, a gente deve sim orar por essas pessoas, a gente sim deve orar pelo Sacani, mas chega um momento que a gente tem que deixar de estar jogando pérola aos porcos, porque simplesmente ele não quer. E quando a pessoa não quer, não é mais na força do nosso braço. O que eu vejo que muitas pessoas tentam fazer, e principalmente o Dr. Marcos Eberlin, no qual eu tenho um apreço muito grande pelo conteúdo, por todo o trabalho evangelístico que ele está fazendo, é uma insistência que, na minha visão, já está ficando descabida em estar sempre citando o nome do Sacani, está sempre, enfim. É óbvio que quando ele for refutar alguma coisa que o Sacani ele defende, ele vai ter que citá-lo, mas dá para ver nitidamente nesse vídeo que ele deixou de lado o que a Escritura fala e partiu, querendo ou não, para um ataque pessoal, onde fugiu totalmente o contexto e a proposta do debate, e se gerou uma situação extremamente desconfortável, onde quase que 1 milhão de pessoas já que assistiram esse vídeo, tá aqui, ó, 971 mil visualizações, faz 8 dias que esse debate foi pro ar, acabaram vendo, né? Acabaram testemunhando. Então a gente tem que vigiar muito com relação a isso. Um abraço a todos, se inscreve aqui no canal, deixa teu like e o teu comentário, tua opinião a respeito disso que eu falei. Um abraço.